Tudo bem, pessoal? De volta aqui no meu canal na noite desta quinta-feira para a gente falar um pouquinho sobre a entrevista coletiva do técnico Carille ontem, depois da vitória do Santos sobre o Goiás por 2-0 na Vila Belmiro. Vitória essa que marcou as pazes do Santos com o triunfo, algo que não acontecia havia 4 partidas. O Santos vinha de 4 derrotas seguidas, tá? Pessoal, se inscreve aqui no canal, combinado? Ajuda a aumentar minha base de assinantes. Dê o like, que é o joinha positivo, para propagar meu vídeo no YouTube. E também não se esqueça de ativar o sininho para vocês ficarem sabendo quando é que eu solto um novo vídeo. Pois é, pessoal, o Carille foi um pouco enigmático ontem à noite, né? Depois do jogo. Falou muito em erro, mas isso fica aqui comigo mesmo, aprendi bastante e... errei, foi um erro. Olha, ele falou assim: eu tive um erro muito grave, eu sei onde errei, eu tenho que reconhecer isso. Isso fica para mim, fica como um aprendizado para a minha vida. Tá? Ele falou isso durante a entrevista. Aí segue na entrevista, ele segue falando sobre esse mesmo erro, sobre esses problemas que aconteceram da administração dele atual, e ele fala o seguinte, que esse erro deu-se na virada do Paulista. Eu errei. Ele falou que é ali que aconteceu o erro dele. Quando eu falo que eu errei, o erro se passa muito pelo Guilherme também. O que significa isso? O Guilherme, segundo ele, é um jogador muito importante para nós, abrindo aspas, né, desde o começo, que faz a diferença. Um jogador que quando fica fora a gente sente bastante. Entendeu? O que significa isso? Que o Guilherme é um cara que não tem substituto. Mas não é que ele não tem um substituto de beirada. Ou a figura do Guilherme, ou o atacante Guilherme, não tem substituto. Se o Santos perde um cara desse potencial, desse quilate do Guilherme, o Santos fica a pé. Fica a pé. Entendeu? Aí ele falou assim, o Carille: na virada do Paulista, eu poderia ter mostrado melhor o que eu queria. E não fiz. Essa é a verdade. O erro, ele é meu. É um aprendizado que agora, daqui uns dias, abre a janela e é o momento que a gente não pode errar. Ou seja, tem que contratar. Tem que contratar. Então, e ele falou ainda, na mesma entrevista, algo que chamou muita atenção e ficou marcado para mim. Ele disse: hoje, analisando, chegar à final do Campeonato Paulista não foi bom. Por que isso significa que não foi bom? Porque criou um entusiasmo muito grande da torcida. Ok, beleza. A torcida tem que se empolgar mesmo. Tem mesmo que curtir o momento. Foi um momento de euforia, chegou à final da competição, ganhou o primeiro jogo por 1-0 do Palmeiras, perdeu o segundo por 2-0, no agregado ficou em segundo lugar. Então a torcida tem que comemorar mesmo. Agora, o que não poderia acontecer é quem faz o planejamento, quem dirige o clube, se deixar levar por essa euforia. Entendeu? Aí ele fala, o Carille: não é que quando está bem, tudo está certo. E mesmo quando se erra, não está tudo errado. Entendeu? Quer dizer, quando você está bem, não é que está 100% bem. Se está errado, não está 100% errado. Sempre vai ter uma brecha para algo acontecer, ou bom ou algo ruim. Entendeu? Havia brecha para cair de produção. Por quê? Porque o campeonato da Série B é outro. É outra competição, é outra pegada. É outra vibe, completamente diferente do Campeonato Paulista. Entendeu? E aí ele fala: trago como um aprendizado. Prefiro ter 40 jogadores e se machucar um, sai um, etc e tal, deixa eu administrar o grupo. Eu prefiro isso do que ter que passar por essa situação novamente. Qual é essa situação novamente? Não ter jogador. Então, o que aconteceu que o Carille não deixou claro nesta entrevista de ontem à noite, mas que para bom entendedor meia palavra basta? Ele pediu jogadores para o Marcelo Teixeira, para o Galo, porque ele sabia que o Campeonato Brasileiro da Série B seria bem diferente do Campeonato Paulista. Mas o Marcelo Teixeira e o Galo, empolgados com o Campeonato Paulista, com o vice-campeonato,
Chegaram para o Carille, não estou dizendo que isso aconteceu, estou imaginando o que aconteceu. Eles chegaram para o Carille e falaram, escuta, tá bom, pô, a gente foi vice-campeão paulista, olha que timaço que nós temos, a gente deixou para trás o Corinthians, o São Paulo e o Bragantino, time de Série A. E duelamos aí com times da Série B que a gente vai encontrar e deixamos para trás também. Não tem nada para fazer. Vamos, toca o campeonato, se por um acaso der algum problema, na metade do ano, a gente acerta isso. Ok, isso deve ter acontecido. E o Carille, quando ele fala assim, eu errei e poderia ter sido mais poderia ter insistido mais, era exatamente isso. Ele na cabeça dele está o seguinte, que ele deveria ter chegado com o Marcelo Teixeira e dito, olha Marcelo, eu preciso de jogador, não vai dar. Eu preciso de jogador, porque esse elenco é curto, a campeonato da Série B é longo, tem viagens, ok? E se tiver uma intercorrência qualquer aqui ou ali, eu tô roubado. E houve essa intercorrência. O Guilherme se machucou. E o que aconteceu? Sem o Guilherme, o Santos só perdeu. Só perdeu. Ele voltou no jogo passado contra o Operário, mas também não deu certo. Entrou no segundo tempo e tal, e o Santos acabou perdendo. Mas agora, saindo, jogando desde o início, mostrando todo o potencial e a qualidade dele, o Santos passou por cima do Goiás, ganhou por 2-0. Ah, senhor, mas o Santos não fez um grande jogo. Eu discordo. Eu acho que o Santos fez um grande jogo, sim. Eu discordo. Eu acho que o Santos fez um grande jogo, sim. E se ele repetir esse jogo contra o Mirassol na semana que vem, na terça-feira, dia 25 de junho, ele ganha. Ele ganha. Basta repetir esse jogo. Entendeu? Ou seja, o Guilherme jogou bem. O Guilherme não tem substituto. O elenco é curto. O Carille pediu, muito provavelmente, reforços ao Galo e ao Marcelo Teixeira. Só que eles, empolgados, feito torcedores, se deixaram levar pelo vice-campeonato paulista e não contrataram ninguém. Porque você poderia contratar até o dia, acho que 10 de abril, uma coisa assim. Você podia contratar. Aí fechou a janela. Está fechada agora. Você só vai poder inscrever a partir de 10 de julho. Ou seja, tem 3 semanas para o Santos voltar a contratar. O Santos está no mercado. O Santos quer um centroavante. O Santos quer um centroavante. Aí começa um outro problema, um outro capítulo dessa história. Está criando um certo atrito, um certo ruído na comunicação entre Carille e Marcelo Teixeira. O Carille não tem aceitado sugestões de outras pessoas. Ele quer apenas jogadores que ele entende ser o ideal para o grupo. E esses jogadores normalmente, são jogadores que o Marcelo Teixeira e o Galo não aprovam. Faz sentido isso? Faz. Porque se amanhã começar a degringolar de novo e o Santos tiver que mudar o treinador, os jogadores que ele indicou, como é que fica? Pode chegar o outro treinador e achar que não é bom. Aí vai pedir mais jogador ainda? Então, esse é um planejamento que tem que ser feito a 6 mãos. Tá? 2 do Carille, 2 do Marcelo Teixeira e 2 do Galo. Tá? Por quê? O Santos não pode ficar refém aos pedidos do Carille. O Santos tem que analisar o mercado, tem um departamento de estatística lá dentro, que tem que analisar o mercado, oferecer ferramentas para que Galo, Marcelo Teixeira e principalmente Carille, claro, ele é o treinador, olhem e observem quem são os jogadores. E não pode ter briga de empresário nesse negócio não, hein? Porque me contaram isso aí. Me contaram que está tendo briga de empresário e isso tem dificultado contratação de jogador. Porque um vem com a sugestão do jogador, mas esse jogador é de empresário tal, que não interessa para fulano. Aí o Beltrano aparece com o jogador, aí ele oferece, mostra, mas o jogador não é do empresário que o Cicrano é amigo. E não contrata. Então isso também está acontecendo no Santos. Entendeu? O jogador chega, indicado, é analisado, e aí quando vai se ver, quem é o empresário dele? Esse empresário aqui eu prefiro fazer negócio com esse outro empresário aqui. Aí o outro que lá você não, mas esse daqui, esse empresário aqui, esse cara aqui não é legal. Está havendo essa discórdia também na questão dos empresários, hein? Eu estou apurando algo e assim que tiver, eu vou trazer para vocês.
Vocês acham que tem cabimento um troço desse? Claro que não tem. Claro que não tem. Mas, de qualquer maneira, eles estão pensando, o Santos vai às compras agora na metade do ano. Como falou o Carille, é um momento em que a gente não pode errar. E é verdade. Agora, o Santos tem que trazer jogador que saiba o que significa a Série B. Jogador com essa pegada. Jogador que corre. Esse Serginho que entrou no lugar do Guilherme, o parça do Neymar, né? No Guilherme, não, do Juliano, no final do... Já no metade do segundo tempo, eu gostei do moleque ontem. Gostei, o moleque correu pra burro. E já contra o Operário, ele já metiu um chute lá que quase saiu um gol. Eu gostei desse moleque. Esse moleque tem espírito de Série B. Correu feito um doido. Gostei do Otero também. A dedicação que ele entrou. Otero, você precisa jogar sempre assim, velho. Se você jogar sempre assim, você vai ser titular. Por quê? Entre Otero e Pedrinho, o Otero é mais jogador que o Pedrinho. E dá mais opções pro Sherman jogar. Aliás, pra eu falar em Sherman, hein? Carille, pô, deixa o moleque jogar até o fim, pô. A troca do que você colocou o Rainer, pô? Ah? Mas enfim, gente, é isso. Voltou a vencer. Gostei do futebol. Foram 3 pontos importantes. Primeiro jogo, desde que o Brasão entrou no gol, o Santos não sofreu gol. E agora vai ter um tempo para treinar. Vamos ver o que o Carille vai fazer de importante. Mas o nosso vídeo versa exatamente sobre isso. O Santos vai às compras, porque deveria ter jogadores de um elenco maior, coisa que não tem, porque o Marcelo Teixeira e o Galo se empolgaram com o vice-campeonato paulista, não deram ouvidos ao Carille, e o Santos, com o elenco curto, perdeu alguns jogadores e, consequentemente, perdeu partidas e despencou na Série B do Campeonato Brasileiro. Nos vemos.